Oi, gente. É, Essa semana a gente vai ver um pouquinho, né? Eu preparei um pequeno resumozinho para vocês sobre o sistema endócrino, tá certo? Como é um sistema muito complexo, cheio de nomes, cheio de glândulas e estruturas, eu aconselho você a preparar o seu caderno, fazer um resumo, fazer um mapa mental, tá bom? Que vai ajudar muito. Então, assim, o sistema endócrino ele é composto por várias glândulas. Essas glândulas elas se comunicam com o nosso organismo em referente a informações que o sistema nervoso capta do ambiente e também do próprio organismo. Então, ele funciona como se fosse um regulador. Ele recebe as informações do sistema nervoso e ele vai oferecer uma resposta de controle ou de regulagem. Então, assim, esse controle e regulagem é feito através das glândulas, que vão liberar hormônios, que são substâncias que vão ajudar no reajuste do nosso organismo, tá bom? Sempre vinculados com uma resposta do seu organismo. Essa resposta ao ambiente ou também devido a alguma situação que você esteja passando, tá bom? Então, assim, para começar, você tem que entender o que é que compõe esse sistema endócrino, né? São as glândulas endócrinas. Então vamos seguir essa imagem aqui para a gente entender a localização e quais são as glândulas, né? Essa imagem aqui, ó, é esta imagem aqui, certo? E são essas glândulas as principais delas que estão envolvidas no nosso sistema endócrino. Para início a gente vai começar com essa, a hipófise, né? Bora lá passando. Tá aqui, né? Tá aqui, ó, na base aqui do encéfalo, a gente vai ter, ó, a hipófise. Ah, meu Deus, eu esqueço que essa caneta tem que colocar. Tá aqui, ó, a hipófise, tá? Ela é uma glândula responsável por controlar outras glândulas no nosso organismo, tá bom? Do ladinho dela está o hipotálamo. Não é bem uma glândula, mas é uma região que também vai produzir hormônios, tá bom? Aqui, ó. Tá aqui, ok? Então, quando a gente desce um pouquinho, né, a imagem do corpo humano, a gente vai chegar na região do pescoço. Aqui nós temos duas glândulas, aqui, ó, que são as tireoides, certo? E as paratireoides, tá? A tireoides, ela é basicamente uma glândula só dividida em dois lóbulos. As paratireoides são 4 estruturas que ficam atrás da tireoide, tá bom? Então, assim, quando a gente desce mais um pouquinho, a gente chega no pâncreas, tá bom? O pâncreas, ele é uma glândula mista, a única que está ali envolvida no nosso sistema endócrino, tá bom? Então, assim, já já a gente entende um pouquinho o que é uma glândula mista, tá certo? Então, assim, pronto. Quando a gente desce um pouquinho a imagem, a gente chega nos rins. Então, assim, em cima de cada rim, nós temos uma glândula chamada de glândula adrenal ou suprarrenais, tá bom? Então, assim, nós temos 2 rins, obviamente a gente vai ter 2 glândulas adrenais, certo? Quando a gente desce mais um pouco no corpo humano, a gente vai ter a influência do sexo. Se for o sexo masculino, a pessoa vai ter a glândula masculina, que são os testículos. Se a pessoa é do sexo feminino, terá a glândula feminina, certo? Que são os ovários. Então, a posição dessas glândulas, elas estão totalmente espalhadas no nosso organismo. Ela pode ter uma ação próxima dela, tá bom? Ou até liberar substâncias para agir em todo o meu corpo ou também em longe dessa glândula, certo? Então, assim, que o sistema endócrino é formado por várias glândulas, já ficou fácil, já ficou claro. Já as principais a gente acabou de citar. Aí eu pergunto para vocês, o que é uma glândula, né? Vocês devem estar se perguntando, vocês sabem que tem estruturas no organismo e essas estruturas têm determinadas funções, mas o que é uma glândula, né? Então, assim, o tecido glandular, ele deriva do tecido epitelial. Então, ele vai formar estruturas que secretam substâncias, tá bom? Então, eu tenho estruturas que jogam as substâncias para fora. Por exemplo, o suor, a saliva, tá bom? Essas são chamadas de glândulas exócrinas, tá bom? Eu tô falando rápido, não tô? Eu tô nervosa. De glândulas exócritas,
certo? Então, assim, essas glândulas são essas glândulas estruturoglandulares que liberam essas substâncias, no caso, para fora da corrente sanguínea. Tá aqui, ó, as exócrinas, tá? Por exemplo, como eu disse, as sudoríferas e as salivares, tá bom? Que assim, a ideia, né, que você tem que colocar na sua cabeça e anotar aí no seu caderninho é que uma glândula exócrina, ela joga para fora da corrente sanguínea, tá bom? Outro tipo de glândula muito importante que compõe o nosso sistema endócrino são as glândulas endócrinas, tá aqui. Na formação delas, elas acabam tendo contato com a corrente sanguínea, tá bom? E elas não têm um ducto secretor, elas simplesmente liberam as substâncias para dentro da corrente sanguínea, tá bom? Essa substância que elas jogam lá dentro são os hormônios que irão atuar em regiões específicas ou órgãos específicos ou até em todo o seu organismo, tá bom? E para finalizar, lembra do pâncreas, que é uma glândula mista? Aí eu pergunto a vocês, o que é uma glândula mista? Né? Acho que vocês ficaram se perguntando. Né? O que é? É uma estrutura, né? Um conjunto estrutural onde eu tenho tanto glândula, tanto exócrina quanto endócrina na mesma estrutura. Ela é mista, ela tem os dois. Então, assim, o pâncreas, ele pode liberar substâncias. Ele pode liberar substâncias tanto dentro de uma cavidade, no caso aqui o duodeno, que faz parte do intestino, ou a parte endócrina dele que vai jogar as substâncias hormonais dentro da minha corrente sanguínea, tá bom? Então, assim, a gente já, nas nossas aulas presenciais, a gente já falou sobre pâncreas, a gente já falou sobre diabetes, tá bom? Aí a gente já falou a relação do pâncreas com o diabetes, tá certo? E para finalizar, aí eu pergunto para vocês, né, que a gente está falando de hormônios, as glândulas liberam hormônios, mas o que é um hormônio? Me digam aí, o que é um hormônio? Vocês sabem, não sabem? Então, o que é isso? Bora lá. Então, assim, o hormônio, eles são substâncias produzidas por essas glândulas, por essas células, e os hormônios atuam em determinadas regiões ou órgãos, tá bom? Essas regiões, né, ou esses órgãos, possuem células que têm especializações, né, especificidades, para receber essa estrutura hormonal, tá bom? Então, quando ele recebe essa informação, ele ativa alguma função. Por exemplo, voltando à ideia do diabetes, quando eu libero insulina, eu vou ter uma região do meu organismo, né, no caso, meus tecidos próximos à corrente sanguínea, para absorver a glicose do sangue. Então, ele vai receber a informação hormonal e começar a ter uma resposta, tá bom? Essa resposta que ele vai dar é o que nós chamamos de feedback, tá bom? Tem um feedback positivo e tem um feedback negativo. O positivo é quando eu tenho uma influência que vai desencadear determinada função, e o negativo é quando eu paro de produzir esse hormônio e acabando com aquela função que está sendo executada, tá bom? Então, assim, quando os hormônios eles estão sendo liberados, eles estão funcionando perfeitamente no nosso organismo, tá tudo ótimo, tá tudo bom. Mas quando uma dessas glândulas começa a produzir demais ou produzir de menos, ou o seu organismo não consegue mais aceitar esses hormônios, aí começa as doenças, né, relacionadas ao sistema endócrino, tá bom? Então, assim, estão entendendo? Então, assim, como eu tenho várias glândulas, né, no meu organismo, eu tenho várias doenças, né, geralmente uma relacionada para cada hormônio. Então, a gente vai citar uma só bem simples, que é um relacionado ao diabetes, né, que a gente já citou e a gente já viu em sala de aula. Mas essa diabetes é outro tipo de diabetes, que é o diabetes insípidos, tá certo? Então é bom vocês darem uma olhadinha sobre essa aula, tá bom? Então, assim, a hipófise, né? Onde é que fica a hipótese? A hipófise, onde fica? Então, lembrado. Então a hipófise, ela libera algumas substâncias que vão atuar em outras glândulas, né? No caso da hipófise, ele vai liberar o ADH, tá bom?
que é um hormônio que vai controlar a capacidade dos rins de filtrarem a quantidade de água, né? Diminuir a quantidade de água na urina. Então, se esse hormônio aqui der algum problema, você começa a liberar muita água na urina, então você desencadeia uma doença chamada de diabetes tipo insípidos, tá bom? Onde você começa a ir no banheiro muitas vezes, tá certo? Então, assim, várias doenças estão relacionadas com a nossa situação hormonal. Então, vale a pena você dar uma olhadinha no seu organismo, a gente dá uma olhadinha no nosso organismo, verificar o que é que a gente está colocando, né, pra dentro, para evitar alguns problemas, tá bom? E é isso, né? O sistema endócrino é muito importante para a função do nosso organismo de interação, né, do nosso meio interno com o ambiente externo que vivemos, tá bom? Então, é isso. É um resumozinho bem basiquinho. Faça um mapa mental sobre esse sistema que vai facilitar muito a compreensão de vocês, tá bom? Beijo, tchau, até a próxima.